Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, minhas queridas amigas. Segunda-feira é dia de continuarmos as nossas reflexões em torno de O Livro dos Espíritos. Capítulo 4, Princípio Vital. Apontamentos que agora são realizados pelo codificador Allan Kardec ao final do item que discute sobre a vida e a morte. E o professor dirá: morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas, tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Lembrando que esses comentários são um complemento à pergunta de número 70, em que Allan Kardec indaga aos benfeitores amigos, em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. E a resposta: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Agora, meus amigos, é hora de apurarmos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das palavras do codificador. Essa passagem que foi lida sobre a morte dos seres orgânicos em O Livro dos Espíritos explora a continuidade da vida sob uma nova perspectiva. Quando o organismo morre, os elementos que o decompõem não desaparecem, mas se recombinam na natureza e assim contribuem para a formação de novas vidas. O princípio vital absorvido e assimilado pelos novos seres é parte de uma fonte universal que nunca se esgota. Isso reforça a visão da vida, sendo um ciclo contínuo de transformação. Nada se perde, tudo se renova. Além disso, é interessante nós observarmos como o texto descreve o funcionamento dos órgãos como partes de uma máquina harmoniosa e interligada pelo fluido vital. Fluido que circula pelo organismo, auxiliando na restauração e equilíbrio das funções vitais em casos de lesão leve. Contudo, quando a destruição dos órgãos é profunda, o fluido vital não consegue mais manter a vida. O corpo deixa de funcionar, assim como uma máquina que, desajustada, perde a sua capacidade de operar. O entendimento da vida como um ciclo de transformação traz uma nova visão sobre a impermanência do veículo físico e a continuidade da essência vital. A morte, então, torna-se um movimento de retorno ao universo, em que a matéria e o princípio vital dissolvem-se para dar origem a novas manifestações de vida. Compreender esse processo pode nos ajudar a lidar melhor com a transitoriedade da existência, apreciando o papel de cada um de nós dentro do grande ciclo cósmico da vida. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.